Mudança importante surte efeito no Vasco, decisão em relação a jogador de maneira interna e acordo por novo treinador e chegada de jogadores na colina. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu surpreender novamente o seu torcedor após conseguir um placar muito positivo contra a equipe do São Paulo dentro de São Januário. E isso foi muito graças também à participação da base do Vasco, que esteve ajudando a equipe a conseguir uma reação no Campeonato Brasileiro e a amenizar toda a crise recente que se foi criada. Sob o comando do interino Rafael Paiva, que conhece os jovens muito bem e com destaque de jogadores revelados pelo clube, o Vasco conseguiu aplicar um 4-1 na equipe do São Paulo no último sábado em São Januário pela 11ª rodada do Campeonato Nacional. Com a demissão do técnico português de uma forma mais recente, o Vasco esteve mais uma vez selecionando o interino Rafael Paiva, técnico do Sub-20, para estar novamente no comando da equipe profissional na busca por resultados positivos. E diga-se de passagem, o profissional tem conseguido resultados de uma forma bem ampla, bem positivas desde a sua primeira passagem como técnico interino do Vasco. Agora é necessário falar também sobre as mudanças que ele esteve realizando de forma positiva e que contribuíram para que o Vasco pudesse voltar a criar um placar elástico contra a equipe do São Paulo, um 4-1 que faz com que o Vasco possa voltar a somar 3 pontos na classificação. O técnico também teve uma participação que chamou muito a atenção do torcedor vascaíno, principalmente pelas mudanças que realizou no time titular e também ao decorrer do jogo. Abre aspas, o Vasco tem esse DNA de base, a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, precisava dar com os meninos um pouquinho de energia, não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar o potencial com a chegada de Pedrinho e de Felipe, isso fica bem mais aflorado. A história que eles têm é por tudo que já fizeram pelo Vasco, fecha aspas. Ainda falou um pouco de maneira inicial o técnico Rafael Paiva sobre sua atitude de escolha de colocar os jogadores jovens do Vasco nesse momento. Você, torcedor do Vasco, o que pensa em relação à participação de Rafael Paiva mais uma vez e principalmente dos garotos da base? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Para a partida contra a equipe do São Paulo, o escolhido para carregar a braçadeira de capitão da equipe do Vasco foi Verratti, principal centroavante do Vasco nas últimas temporadas. Ele esteve assumindo o papel de líder dentro de campo. E assim, desde que assumiu a braçadeira de capitão nesse jogo, tem mostrado que é um jogador também muito importante nesse aspecto em relação à liderança. O jogador esteve sendo um verdadeiro líder dentro de campo e buscou principalmente trazer discursos acalorados durante e depois do compromisso contra a equipe do São Paulo. Um jogador que buscou também principalmente ajudar os seus companheiros dentro de campo através de diálogo e buscou sempre fazer reuniões antes, no intervalo da partida e também após o compromisso, que resultou na vitória do Vasco contra a equipe do São Paulo. Nessa primeira partida do camisa 99 como capitão do Vasco, o torcedor visualizou muito bem a sua participação dentro de campo na intenção de ajudar os seus companheiros e principalmente fazer com que o Vasco pudesse buscar a vitória a todo instante no compromisso e que resultou em um placar elástico contra a equipe do São Paulo, um 4-1 sem gols dele, mas é claro, o jogador teve uma função muito importante, pois o seu papel permite não ser apenas um jogador que está presente marcando gols, mas é um atleta que sempre está muito aguerrido na busca por estar presente na marcação e agora nessa nova função, uma a mais atribuída a ele, ser o capitão da equipe.
ele passa a ter uma responsabilidade muito importante na busca por fazer com que os seus companheiros de equipe permaneçam ligados praticamente o tempo todo e que assim possam estar presentes em campo na intenção de vencer as partidas. O Vasco continua sua procura por um novo técnico e um fato interessante chamou a atenção do torcedor vascaíno. Isso porque a presença de jogadores do Vasco no aniversário de Emiliano Dias recentemente levantou muitas especulações sobre a possível volta dele e de seu pai Ramon Dias ao comando técnico do Vasco. Essa situação, é claro, gerou bastante burburinho entre os torcedores que se questionam se o retorno do treinador argentino seria uma boa solução para o momento atual do time após a vitória contra a equipe do São Paulo sob o comando do técnico interino Rafael Paiva, que até o presente momento tem conseguido dar conta nos momentos em que foi selecionado para comandar o Vasco. Ramon Dias já teve uma passagem pelo Vasco que deixou muitas marcas. Seu estilo de jogo, sua experiência e a capacidade de lidar com elencos em momentos bem adversos fazem com que o técnico possa assim ter sinais bem positivos em um possível retorno ao Vasco. No entanto, a decisão de trazer o técnico de volta não é tão simples. É o presidente Pedrinho que terá a decisão de trazer Ramon Dias de volta ou não. Essa tarefa estará nas mãos dele e que busca, claro, um consenso para escolher o próximo treinador do Vasco para a temporada. Falando sobre contratações, de acordo com Jorge Nicola, o Vasco já tem um acordo verbal com os atletas Souza e Alex Teixeira. Isso também coloca os jogadores em possíveis retornos ao Vasco, com também um salário colocado em acordo de forma mensal de cerca de R$150 mil. São dois jogadores que estão agora muito próximos de retornar ao Vasco. Alex Teixeira, que esteve no Vasco até 2023 e não atua desde aqueles últimos jogos pelo Cruz Maltino. Eles devem chegar junto a Felipe Coutinho. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.